dentro do processo de qualificação desse item, né? Ou seja, é mais um item, é mais uma peça de reposição, o óleo de transmissão, e a gente tem a oportunidade aí de fazer negócios com isso. Então vamos lá. Essa primeira fase, todo mundo ouvindo bem e vendo bem, espero assim, né? Essa foto é a nossa sede lá em Madrid, né? Onde fica todo o nosso pessoal, e depois temos uma outra localização que é a parte do laboratório, que também é tão grande quanto, aí talvez até maior, onde a gente faz desenvolvimento, testes e asseguramos a qualidade dos produtos que a gente oferece no mercado, né? Mas vamos lá. Gente, começando com o básico aqui para a gente, de novo, fazer o mesmo tema, tá? A gente vai fazer a construção do conhecimento para chegar onde a gente quer. Característica dos lubrificantes de transmissão, né? O que é importante a gente ter? Quase todos eles são parecidos quando a gente fala de lubrificante, né? Lubrificar, limpar, vedar e refrigerar. A diferença passa sobre como esses elementos são tratados dentro do conjunto de eixos, caixas e transmissões, né? No caso de lubrificação, né, reduz o desgaste e controla atrito. Por que controle de atrito? Porque em alguns sistemas de transmissão a gente precisa sim do controle de atrito. Aí vamos já ligar isso na linha agro, né? Na linha agro existem produtos que necessitam, tal qual na moto, controle de atrito. Vedação, transmissão de força, em grande parte a gente tem essa função de transmissão de força, porque são elementos que, em sua grande composição, geram força, né? A redução da degradação, na refrigeração, troca de calor, redução da corrosão e o menor nível de reação com metais ou níveis nulos de reação de metal amarelo, cobre, latão e tudo mais. Limpeza, disponibilidade, o aumento da disponibilidade de equipamento, ou seja, cada elemento. Espera aí que acho que deu algum problema aqui, vamos voltar. Desculpa, gente, não sei o que houve aqui, mas a gente vai reativar. Voltamos. Né? Então, falando novamente aqui, né, o aumento da disponibilidade do equipamento e eliminação de contaminantes. São os principais itens que a gente tem que levar em consideração a transmissão. Né? Aqui, por enquanto, eu estou falando genericamente, tá, gente? É automático, diferenciais, eixos, caixas de transmissão manual. O princípio é o mesmo para todo mundo, ok? Sigamos. Tipo de caixas e transmissões que a gente tem apresentado no mercado como um geral, né? No mercado como um todo. Então, os tipos de transmissão, a gente vai falar deles. Os óleos em cada transmissão. Transmissões manuais e automáticas do tipo CVT e DCT. E como é que a gente encaixa os produtos nisso, que é o importante a gente construir esse caminho, né? Tem alguém com o microfone aberto? Vamos aqui ativar. Ok. Bom, seguindo. O que a gente tem nas transmissões então, gente? Nas transmissões manuais, né? O tipo convencional, 4, 5 e 6 marchas, né? Nas transmissões automáticas, a mesma coisa, né? Que são automáticos convencionais. Aqui, quando a gente fala de automáticos convencionais, obviamente, a gente está falando o powertrain geral, onde você tem a caixa de transmissão, o conversor de torque, né? Enfim, todo o conjunto de engrenagens ali ou de elementos que formam essa caixa. O CVT, que tem crescido muito na América Latina, no Brasil principalmente. Existe um número aí que até 2030 a gente tenha basicamente 60% a 70% da frota nesse modelo.
E o dupla embreagem, que se divide em dois grupos, eu diria que não são só dois, são três, né? Que o automatizado é um princípio de dupla embreagem, mas que funciona de uma maneira diferente. Que na dupla embreagem a gente pode falar de secas e úmidas. Secas, quando a caixa e o conjunto de embreagem são separados. Úmidas, quando a embreagem faz parte do conjunto de engrenagens. Além disso, a gente tem aí diferenciais e eixos, né, que são para transmissão de potência. E entramos em duas novas categorias que eu não coloquei aqui, mas que eu queria comentar para todos aqui, né? A gente começa a ter o sistema de freio auxiliar, já tem algum tempo, obviamente, isso, mas começa a ter uma demanda tecnológica maior para isso. E a gente também tem as caixas auxiliares de redução, os famosos Haldex, que são nada mais que mini redutores em cada eixo de acoplamento de roda, que faz também o sistema de transmissão controlado mais delicado, né? Vamos só citar eles, mas é importante saber que a gente tem essas evoluções de conjunto, né? De modo geral, as trações elas podem ter dois tipos distintos, né? Normalmente os motores todos estão atualmente, né, desenhados na frente dos veículos, e você pode ter motores, caixas e eixos diferenciais todos acoplados na frente, ou você pode ter motor, caixa e eixo traseiro numa guia linear, né, num modelo mais clássico, vamos chamar assim, de transmissão, onde aí a gente já entra com elementos mais conhecidos, um desenho de elemento mais conhecido. Não quer dizer que é tão diferente, né? O diferencial também existe aqui, na primeira figura, também existe a embreagem, a caixa de câmbio e tudo mais, mas é mais comum a gente ver, né? Era mais comum a gente ver os sistemas com eixos traseiros, por exemplo. Aqui, passando muito sucintamente, né, um desenho simplificado de uma caixa manual. Então, um seletor manual, onde através, né, do deslocamento desses eixos você engrena a marcha que lhe convém para o tipo de operação que você tem. Uma questão que eu também gosto muito de trabalhar, e eu acho que a gente tem um diferencial muito grande na linha, são os diferenciais e diferenciais autoblocantes, né? Que são basicamente isso. Tem uma tendência a ser muito no eixo traseiro, mas já tem convenções para eixos dianteiros também. Diferença principal aqui, gente, é para quem ainda tem dúvida do diferencial e do diferencial autoblocante, eu vou resumir de uma maneira muito simples para que fique didático para todo mundo. O que é o diferencial? É um eixo onde se transmite força, que ela entra em um sentido, né, e se depara em dois, ou seja, eu tenho um eixo que entra como um acoplamento a 90 graus de uma caixa e que transfere força nas rodas, ou seja, ele entra frontal e sai lateral, né? Quando é só um diferencial, a força nas rodas é a mesma, né, independente da gestão da força G ou da direção, da velocidade tangencial das rodas. O que é a velocidade tangencial, né? O percurso que a roda faz num circuito. Então, se você levar em consideração que quanto mais distante do centro do raio, maior o percurso da roda, quando você tem um diferencial normal, a roda gira na mesma velocidade e é comum a gente, por exemplo, ouvir cantar pneu, esse tipo de coisa. Esse é o diferencial convencional. Diferencial autoblocante, qual que é a diferença? Ele compensa a velocidade tangencial de uma roda para outra, fazendo com que as duas caminhem na mesma velocidade necessária para que o eixo tenha o mesmo desempenho de torque e rotação. Ou seja, aliás, rotação não, né? Eles giram em rotações diferentes para compensar o percurso. Então, numa velocidade tangencial central, se uma roda do lado direito, que seria próximo do centro dessa curva, por exemplo, rodar 1 metro, eu do lado esquerdo, dada a diferença e distância do eixo, se eu andar 1 metro, eu vou andar na mesma velocidade e patinar a roda. O autoblocante faz o quê? Eu compensar essa distância, mas que eu tenha uma velocidade no segundo eixo maior para que em 1 metro eu percorra
com o mesmo torque, as duas rodas, mas um trajeto maior. Então aqui eu posso passar 1 metro e aqui eu posso passar 2 metros, dependendo da distância de eixo, né? E a roda ainda está sendo compensada com força nos dois momentos. É um pouquinho complicado de fazer isso, mas é pensar da seguinte forma: o autoblocante, eu giro cada roda numa velocidade para compensar a distância, e o convencional, eu giro a roda na mesma velocidade, independente da distância. Essa é a simplificação do conceito, tá ok? Quem tiver mais dúvidas sobre isso, a gente fala um pouquinho depois. Mas é basicamente isso que ele faz. Bom, vamos lá, gente. Quando a gente fala do tipo de lubrificante para cada transmissão, hoje em dia já está um pouco mais avançado esse tema, né? Antigamente a gente falava de GL4 para caixas e GL5 para diferencial. Hoje, por exemplo, você já tem diferenciais e caixas trabalhando com ambas as classificações API GL4. Lembrando, API GL4 e GL5 não são evoluções, são aplicações distintas, tá? Fiquem com esse conceito. Aplicação distinta para API GL4, aplicação distinta para API GL5, ok? Passando o tema, automáticas convencionais, são os tipos ATFs que a gente conhece. Só para vocês terem uma ideia, gente, de como essa tecnologia ela não é nova, ela nasce como conceito de automático junto com a primeira norma GM, que é a norma tipo TASA, não é nem a tipo A vem depois da TASA. Essa norma é homologada em 1957 e, pasmem vocês, já existiam carros automáticos naquela época, né? Nossos pais ou avós chamavam carros de hidramáticos, né? Mas nada mais é do que o princípio do carro automático, tá? 1957 é a primeira norma que aparece para esse tipo de aplicação, né? E logo mais ela é aplicada também nas direções hidráulicas. Por exemplo, o Impala, o Harry tá fazendo uma conotação quanto à minha idade. Não, Harry, eu vejo muita coisa no YouTube. Vamos lá. Por exemplo, o Impala 1957, 56, 57, 58 já possuía caixa automática de 3 e 4 marchas, né? O Impala é um carro da Chevrolet clássico, o primeiro que teve chassis em X, por exemplo. É utilizado até hoje para customização de carro. As continuamente variáveis, que o famoso CVT, né? Continual Variation Transmission, são transmissões onde dois sistemas de polia interagem em conjunto, ora proporcionando velocidade, ora proporcionando força. Essas cadeias de polia são arrastadas por cintas metálicas. E mais um detalhe técnico para a gente comentar aqui, isso sim é... Vamos lá, gente, tentando estabilizar um pouquinho a conotação, o pessoal está reclamando do som, vamos ver lá. Tem bastante gente participando, acredito que seja um pouco disso. Voltando aqui, estou puxando um pouquinho mais o som para próximo de mim. Então, na CVT, né, funciona com duas polias, uma cinta metálica, e a parte disso, né, a gente fala muito de jazo para moto, por exemplo, mas já tem jazo específico para câmbio automático, né, ou seja, existe controle de atrito em câmbio automático também, né? Isso é importante a gente validar. Outro ponto, dupla embreagem, né? Eu falei para vocês aí no início que a dupla embreagem segue dois princípios básicos, né? Em dupla embreagem úmidas e secas. O que é isso, né? Dupla embreagem úmida, o sistema de embreagem está dentro do conjunto de engrenagem, então o mesmo óleo faz a função hidráulica de força e de sustentação do grupo do conjunto engrenagem. O cárter seco já na verdade é um câmbio convencional, seria um câmbio normal, de manual, cujo acionamento é muito vocacionado para as embreagens que estão fora dele. Então, o óleo tem uma demanda que é para um GL4, por exemplo, ou GL4/5, a exemplo aqui do Fusion, né? E o acionamento, ou então do Hyundai, o Veloster, também tem essa aplicação de dupla embreagem seca. É uma caixa convencional cujo acionamento é de duas embreagens, né?
Por que que eu citei que o automatizado cai nesse princípio, né? Não necessariamente de duas embreagens, mas o princípio do câmbio automatizado é o acionamento automático da marcha isento de uma caixa comum, né? Então é uma caixa comum com um acionamento automatizado, né? E isso faz com que ele tenha a característica próxima, né? O maior exemplo desse câmbio é o Power Shift da Ford, que ele parte do princípio do comando de duas embreagens, mas é um sistema automatizado por conceito, ok? É, e por isso talvez que não tenha evoluído tanto, né? É muito mais barato, obviamente, fazer isso, mas que teve lá suas premissas. Um comentário ainda que está pertinente, e o Harry aqui tá me lembrando disso, né? Vou falar novamente disso. A tendência, gente, aqui no mercado, principalmente no mercado brasileiro, existe uma tendência das montadoras, e agora, antes era só japonesas, e agora as francesas e no caso a Nissan também, partindo muito para o CVT. Então, nos próximos anos, a gente vai ter uma evolução muito grande do uso do CVT dentro do nosso mercado, tá? O ATF6 ainda é a grande maioria. Eu diria para vocês que 60% do nosso mercado hoje, ou 70%, é CVT, né? 20 ou 30% desse mercado é ATF6, né? 60 a 70%. 20 ou 30%, ou 20, 25% é CVT, e os outros 5% são, são óleos que derivam DCT, automatizados ou caixas diferentes. Isso falando só no mundo de automáticos, tá, gente? Vicário, eu vou guardar a tua pergunta aqui para o final, tá? Mas eu já falo disso. E os diferenciais, gente, que eu acho. Aqui eu queria uma atenção especial de vocês. Vamos pensar comigo, né? Do seguinte modo: por que que eu falo que diferencial é importante? Muitos de vocês trabalham com caminhonetes, muitos de vocês trabalham com caminhões, e isso também em carros pequenos existem pequenos diferenciais às vezes, né? Que são caixas de transferências de força. O que que acontece, gente? Na sua grande maioria, evoluem os motores em termos de potência e velocidade, certo? Todo mundo concorda com isso? Potência subiu, torque subiu, força subiu. Joia, todo mundo de acordo. Transmissão, evoluindo para transmissões automáticas, onde a temperatura e o esforço e o nível de funcionamento é extremamente exigido dentro do veículo. Passando esses dois conjuntos, a força que tem que chegar para a roda normalmente passa por quem? Pelo diferencial. E aí a gente faz o quê? Usa óleo sintético no motor, usa óleo específico para câmbio, seja DCT, CVT, caixa manual, sintético ou não, e aí chega dentro do diferencial, que é onde faz a força final, ou abusa do torque, abusa da força. O que que acontece? Põe óleo mineral porque dá um pouco importância. Né? Eu costumo brincar, quem já viu formação minha anterior, eu falo, você quer saber se o cara tem uma caminhonete e ele trabalha no campo ou ele vive na cidade? Tem duas características muito distintas aí para esses Ó, caras, né? Cão, sim. E você consegue distinguir isso muito facilmente, né? Como é que é isso? Você olha para o diferencial da caminhonete. Se o diferencial está rompido, esse cara é rural. O que que eu quero dizer com isso? É um cara que usa força em demasia, além do que a caixa permite. E aí coloca lá um óleo mineral que não vai suportar a pressão necessária que ele precisa, né? Acho que eu voltei aqui sem querer, gente, peraí. E o cara que é urbano, né? Voltando, tem lá um montão de potência no motor, um montão de potência na caixa de transmissão, anda leve, basicamente sem peso nenhum, só que anda 200 por hora. Então esse diferencial chega como na oficina? Esfarelado, cheio de limalha. Ele não chega quebrado, ele chega esfarelado, fazendo ruído.
Então eu falo que o diferencial tem que ter uma atenção muito especial por causa desses dois casos extremos, né? Ou o excesso de força ou o excesso de velocidade. E ele não está feito para isso, né? Ele está feito por um limitante de força e ele está feito por um limitante de velocidade, né? Nesse caso, gente, e aí já aproveitando um comentário aqui do Alexandre, da Polifiltro, nosso parceiro, para os dois casos, a tendência é você sair do óleo mineral e aplicar nele sintético. Por quê? Você vai aumentar o limite de cisalhamento e aumentar o limite de resistência térmica dentro desse conjunto, ok? Estamos entendido? Diferencial é algo que a gente tem muito para trabalhar e acho que a gente tem tecnologia o suficiente para oferecer novas demandas para o mercado do que simplesmente tratar o câmbio com delicadeza, tratar o motor com delicadeza e esquecer o diferencial como uma peça-chave no sistema de transmissão de força de um veículo. Seja caminhão, seja van, seja carro, né? Qualquer tipo de veículo a gente tem essa capacidade aqui, ok? Vamos lá, das transmissões manuais, gente, vamos falar um pouquinho de tendência aqui agora para complementar o assunto, né? Já foi aquele tempo de que, aliás, nasceu sem, mas o mercado acostumou dizer que transmissões nunca se trocava o óleo, né? O que passa a ter agora muito grande é uma tendência dos fluidos de maior duração, né? Eu costumo consultar muito a base de conhecimento da ZF, né? ZFaftermarket.com é uma das bases de conhecimento que eu uso para poder elaborar qualquer tipo de contestação quando me fazem a respeito de produto ou aplicação. E você vê lá que na própria norma da ZF, que elas têm normas, ela tem norma, né, específica desde de direção hidráulica até transmissões náuticas, né, só para vocês terem uma ideia de como é que é o compêndio, já com uma tendência de cada especificação de lubrificante. Então, ela, por exemplo, ela classifica uma caixa e ela dá três opções de especificação, por exemplo, 14A, B, C e D, ou 3 ou 4, né? Onde cada fluido tem uma característica. E é muito comum hoje a gente já ver os LD e FE, né? E vocês já devem ter visto no mercado aí algumas marcas anotando isso. O que significa isso, gente? LD, apesar de estar em português, também tem o seu homônimo aí em inglês, longa duração ou long drain, né? Longos períodos de troca, né? Para o caso do FE, é basicamente full economy, aí é economia de combustível, né? E esse conjunto, sim, faz diferença, né? Assim como eu falei do diferencial, o conjunto de eficiência dentro da transmissão também faz uma enorme diferença. Por que que faz diferença, gente? Vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho do conjunto para vocês, mas eu só queria ver se eu acabei esquecendo um slide para poder explicar essa temática. Ah, não, ele está logo mais à frente. Ok, vamos voltar aqui. O que acontece, né, gente? Falamos das tendências das transmissões e vamos falar então da transmissão automática aqui. Eu peço permissão para os nossos especialistas em transmissão automática que eu não vou entrar aqui em detalhes de transmissão A ou B ou C. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais genérica para que a gente possa aprofundar esse tema um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. A parte de transmissão automática, gente, ela basicamente tem um conjunto de sistemas que juntos fazem a transmissão funcionar. Quem são esses sistemas, né? O conversor de torque, que seria aí a função da embreagem, né? No nosso pé na embreagem, né? Eu costumo definir assim. Dentro dela entra o conjunto de planetárias que proporciona aí as relações de marcha, né? O disco de embreagem que controla diferentes funções, né? E o controle de sistema hidráulico que é o acionamento por pressão. Nesse conjunto todo, vocês estão vendo que o óleo tem participação de todos, gente. Por isso que o mito de que não se troca óleo de transmissão automática vai por terra. Você exige um comportamento extremamente de alto nível do lubrificante para que ele funcione bem nos 4 ciclos, né? É importante que a gente tenha isso muito claro, porque não é o fato de eu chamar de sintético ou não, ou de eu chamar de A ou B, ou atende ou não. Nesse caso, as transmissões, gente, elas são implacáveis. Não existe o mais ou menos, né? Para transmissão, ou a gente coloca o processo em andamento
para se ter a qualidade que aquele câmbio exige, né? Ou a gente vai estar condenando aquele câmbio a ou potencializar os problemas que já existem, ou criar novos que ainda não tinham, ok? Então a importância das homologações, no caso das transmissões, gente, deixou de ser balela, tá? Rogério, já fala aí sobre a linha Cartago para a gente diferenciar as duas, ok? O Rogério lembrou aqui do porquê que a gente tem dois produtos para R$ 75,90, mas vamos voltar para a transmissão automática. Entenderam, gente? É muito importante, muito importante, que vocês tenham em mente que quando seleciona-se um óleo, principalmente para as transmissões automáticas, deixou-se para trás aquele conceito de que o óleo simplesmente pela viscosidade atende. Isso já não era verdade, mas agora é muito mais que a verdade. É uma verdade onde o erro dessa não apresentação de requisitos vai fazer o teu equipamento sofrer e em curto espaço de tempo. Tá? CVT, gente, então, de novo, falando um pouquinho mais apurado do CVT aí, né? É uma variação contínua de duas polias, exerce um conforto maior, exerce uma velocidade de aceleração diferenciada, porque você não tem limite, né? Você não tem um limite de troca. Ela simplesmente vai avançando até onde foi feito da relação da maior para menor abertura das polias, né? É muito comum a gente ver fabricantes aqui no Brasil como Jacto, né? Principalmente dos japoneses, mas não podemos esquecer que a gente tem Allison também, que faz tanto conversor de torque quanto algumas outras tipos de transmissão automática. Mas eu creio que a Aisin Warner e a Jacto, nesse caso, são as que têm mais destaque aqui para o Brasil. Então, por isso que muitas das normas vocês vão ver lá um W alguma coisa, um JW, alguma coisa que tenha um relacionamento dentro desses dois fabricantes aqui no Brasil, né? Entre outros, né? No caso do Brasil, né, quem evoluiu mais as normas e tem muita interferência, por exemplo, no CVT, deixa de ter a conotação, por exemplo, da Honda, que foi a primeira com esse conceito mais acentuado, e, por exemplo, a Nissan começa a ter normas mais exigidas. Por exemplo, no caso do CVT, o NS3 da Nissan, que é extremamente importante para esse tipo de transmissão, né, aqui no Brasil. E mais que isso, essa transmissão é uma das mais utilizadas, né? Então essa norma ela tem uma grande aplicação dentro do mercado brasileiro. Lembrando também que, nesse caso, gente, importante uma norma JASO aqui por causa do controle de atrito na cinta metálica. Tá? Assim como na moto, onde tem o controle de atrito do disco, o controle de atrito entre as polias e a cinta metálica é de extrema importância. Então não é qualquer coisa que faz esse negócio funcionar. Tá? Quer fazer uma experiência de alto risco? Coloca um ATF dentro de um câmbio CVT. Você vai ver o que bonitinho que ele fica. Né? Principalmente quando a cinta é feita de lâminas, né? Que eu falo que são as giletinhas da cinta. Aquilo vira um pandalhaço, né? Você vai tirar dali um monte de coisa absurda no final de pouco tempo de uso. Né? Isso é extremamente danoso. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Vou te deixar no mudo aqui, tá? Tá? Só fazer uma pergunta para você sobre o CVT. Diga. Tem uns câmbios que estão se chamando de CVT na linha Ford híbrida, que eles mandam não utilizar óleo com especificação CVT. No manual da Ford, manda utilizar Mercon LV para os modelos híbridos. Você já tem conhecimento sobre esse tipo de câmbio CVT? Não tenho. Deve ser algum sistema de polia, por exemplo, que eu já vi em alguns casos, por exemplo, e isso é muito replicável nos CVTs antigos, né? Alguns sistemas de CVT, quando o princípio de criação deles não eram por cinta metálica, eram por cinta de elastômeros, né? Cintas de borracha. Pode ser que tenha a ver com isso. Então, eu não vou te afirmar, eu preciso estudar o tema, mas depois a gente toca nesse assunto. Tá bom, valeu. Bom, o Harry, eu já falo da tua pergunta aqui, mas sim, existia uma participação grande, tanto que as caixas
em alguns casos são compartilhados, e a norma da Nissan, nesse caso da Renault, ela é superior. Então, a Renault sim adotou muito padrão da Nissan, Nissan J, Nissan D, enfim, algumas letras da Nissan que são aplicáveis nos câmbios atuais da Renault Brasil. Tá? Mas vamos seguir então. CVT ok, gente. Dupla embreagem outra vez, aquilo que eu falei para vocês, né? Também com o conceito de full economy, né? Mais uma vez, ou seja, você tem menor intervalo nas trocas, menor aceleração em potência em termos de elevação de rotação, para tentar dar o máximo de potência e o máximo de transmissão de força de motores para as transmissões finais, né? Aqui é o que eu queria mostrar para vocês, né? Por que eu falo da importância das transmissões e que a gente maltrata esse mercado no Brasil e América Latina como um todo, de uma maneira generalizada? Gente, olha o seguinte, isso aqui é um teste, uma teoria, né? Um teste teórico, obviamente foi comprovado através de elementos aqui, mas, veja só, considerem que esse Full Energy Input aqui seria a queima do combustível. Vamos considerar qualquer combustível aqui, tá? Não vamos fazer menção a nenhum nem outro, justamente pela capacidade volumétrica dos motores e pela eficiência energética de cada combustível. Vamos considerar 100% da queima de um combustível qualquer, um combustível X. Olha como é que é para chegar essa queima, né? Aquela explosão que aconteceu dentro do cilindro até virar força nas rodas. Olha só que legal. Queimei 100% de energia dentro das câmeras de combustão, sejam elas quais forem. Eu perco 62% dessa força que eu queimei só na dissipação de calor. Ou seja, me sobram 38% de força para ser transmitida, né? Nos primeiros 38% que eu vou querer levar para a roda, eu tenho potenciais perdas mecânicas, bombas de ar, falhas de atrito ou acessórios adicionais como o ar-condicionado, uma perda de 16% desses 38% que está indo em sentido à roda, ou seja, me sobram 22%. 22% da força que me sobra para ir para a roda, eu perco dentro do sistema de powertrain, né? E se esse sistema tiver ainda com a variação regulada, eu não diria nem que ele está fora do sistema, mas se ele tiver dentro do padrão que eu preciso, eu perco mais 10% dessa energia. Ou seja, de 100% de queima de combustível dentro da câmara de combustão, eu chego na roda com uma força eficiente de 12%, né? Então, a importância de se manter o sistema estável, gente, é que se eu não conseguir manter esses 12%, que seria o meu ideal de força gerada na câmara de combustão até chegar na roda, eu posso chegar na roda, acreditem vocês, com apenas 6%. Né? Então, tratar do motor, da transmissão e dos eixos de transmissão são muito importantes num sistema, num conjunto de sistemas de força que hoje a gente tem aplicado. Lembrando, motores potentes, caixas cada vez com maiores velocidades e maiores níveis de força e maiores temperaturas, eu preciso ter um maior controle de troca desses fluidos. Aqui, para vocês terem uma ideia, gente, nas transmissões manuais, obviamente, né, o uso inadequado de um produto para uma aplicação de baixa qualidade, para vocês terem uma ideia das possibilidades de diferença de zona térmica, ou seja, um produto regular funcionaria normalmente a 160, entre 100 e 160 graus, né? E um produto de baixa qualidade, ele pode pular de uma operação normal de 100 para 200 graus de operação. E aí é onde a gente tem as nossas potenciais falhas e quebras, né? Para isso são feitos ensaios, né? Físico-químico, de corrosão, compatibilidade e tudo mais. Mas isso, por exemplo, gente, é a realidade de quando a gente tem um uso severo de produto e fica insistindo em usar um produto mineral de baixa qualidade, onde a gente, de repente, poderia estar usando produto sintético para alta gama, para alto desempenho. E esse alto desempenho, gente, não é fazer o carro ganhar potência, não, é conservar o equipamento mais tempo, ok? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Hoje vai ser um pouco mais rápido, tá, gente? Eu prometo. Não sei quanto, mas vai ser um pouco mais rápido.
Quando eu falo do uso de base, gente, eu queria aqui deixar para vocês esse gráfico, né? E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Que são as zonas térmicas. Isso aqui é o gráfico comparativo das bases de produto, tá? Então, lembrando, grupo 1 e grupo 2 são minerais, a diferença entre eles é a estabilização e a linearização de moléculas. Então, o grupo 1 é o básico de todos, o grupo 2 é o básico do grupo 1 melhorado e mais estabilizado, e o grupo 3 a gente já está falando de cadeias de polímeros sintéticos, grupo 4 polialfolefina e grupo 5 outras bases, tá? Nosso grande mercado está entre aqui, o grupo 1, 2 e 3, obviamente, né? Não exclui isso aqui, o 4 e o 5 são mais para mercados industriais, entretanto, existem aplicações automotivas, mas vamos lá. Grupo 3, sintético, grupo 2, mineral estabilizado, grupo 1, mineral básico, mistura de grupo 1 e 2 com o grupo 3, semissintético. Olha aqui na curva, gente, agora voltando, né, para a cadeia aqui de curva em temperatura a 100 graus, vamos olhar para esse vermelhinho, que seria o sintético, em relação ao grupo 1, né, que seria o verde. Olha a diferença de estabilização na zona de temperatura, a variação em zona de temperatura, como a curva do grupo 1 sobe e cai bruscamente, e como a curva do grupo 3 se mantém mais estável e a queda, obviamente, a partir dos cento e poucos graus, ela é um pouquinho mais acentuada. Mas o limite de resistência, né, e o controle de fricção muito mais apurado em relação ao óleo mineral. E é isso, sem muito detalhes desse gráfico, que eu queria deixar expostos, né, para vocês pensarem aí quando a gente fala de uma mudança de base. Além do limite de resistência térmica, o limite de cisalhamento do filme de óleo e a estabilidade dentro do sistema. Tá? Então vamos vender só sintético? Não é isso, gente. Estou falando que se você busca rendimento no conjunto, o óleo sintético sempre vai trazer muito mais rendimento do que um óleo mineral. Aqui, para vocês entenderem quando a gente fala das viscosidades, o que isso quer dizer, né? 70W, 75, 80 e a combinação deles, por exemplo, 75, 140, quer dizer que eu tenho uma temperatura aqui máxima de trabalho a menos 40 graus, e o 140 a 100 graus vai variar de 32 a 24. E o 85, 140 tem uma temperatura mínima de trabalho de menos 12 e a viscosidade a 140 vai ser a mesma. O que muda é o range de estabilidade térmica, ou seja, eu vou de menos 40 até 32 ou até 24 facilmente, e o outro eu só vou de menos 12 até 24, ou seja, a minha curva ela é mais acentuada nessa queda, né? Enquanto a curva do 75, que possivelmente aqui já parte para uma base sintética, é mais acentuado. O mesmo ocorre com 75-90, ou se comparado a um 80-90, certo? Por isso que às vezes, e aí voltando para um pouco da pergunta do que eu queria responder para o Rogério, muitas vezes a gente indica, gente, vocês utilizarem um diferencial, um 75W90 sintético, ao invés de um 80W90 mineral, porque a curva de range de temperatura do 7590 sintético é muito mais estável, ou seja, eu consigo ter o conjunto muito mais adaptado em termos de variação de temperatura com o sintético do que com o mineral. Apenas isso. Aqui o que eu falei do API, né, os ímpetos de aplicações em relação ao GL4 e GL5. Ponto importante aqui de observação, gente. GL4 e GL5 foram antagônicos em aplicações durante muito tempo. Hoje em dia, você já tem pacotes de aditivos inibidos, onde a aplicação, e a gente tem produto para isso, eu vou explicar para vocês, a aplicação do GL4/5, ela já é realidade. Ou seja, você consegue aplicar. E muitos câmbios já estão vindo com a especificação híbrida, que a gente chama, né? GL4/5, câmbios e diferenciais. Com exceção do autoblocante, você nunca vai ver um produto autoblocante que é GL4/5, ele só é GL5 autoblocante. Aqui um pouquinho das especificações de fabricante. Esses são os fabricantes que têm mais relevância dentro do mercado nacional, tá? Brasileiro e América Latina. A América Latina deve ter um pouquinho diferente aqui do nosso, mas são dentre os principais e é onde eu uso muito da minha base de conhecimento. Então a gente tem aqui Mercedes, ZF, MAN, que é Volkswagen,
Na Renault, aplicações, e aí vale, por que eu consulto tanto o site da ZF, né? A Renault tem uma variante entre ZF, Volvo e Meritor, a própria Volvo, né, com a sua produção junto com eixos Meritor, Iveco, ZF com Meritor, Scania nos dois, a DAF, ZF com DAF e Meritor. Então, as normas, se você for fazer pesquisa de conjunto, de fabricantes ou de especificações, elas vão cair basicamente desse conjunto, né? Mercedes, ZF, Volvo, Scania e Meritor. Né? Meritor é muito especialista em eixo, a ZF muito especialista em caixa. Tá? Eu tive o prazer de conhecer as duas empresas e trabalhar muito dentro da ZF, mas também fiz alguns trabalhos dentro da Meritor e dá para ver essa distinção muito grande. É bem interessante de entrar nesse conjunto de transmissões. Né? Aqui um pouquinho das especificações que eu queria mostrar para vocês, talvez não esteja muito claro, mas eu vou simplesmente citar algumas coisas aqui para vocês, para tirar o mito de que não se troca óleo de transmissão, seja ela automática, seja ela manual, seja ela diferencial. Gente, sempre houve, sempre existiu normas para tempo de uso de óleo de caixa. Tá? A exemplo disso, por exemplo, a própria Mercedes aqui na 23, vamos pegar uma norma mais antiga dela, mas a 235.4 para transmissão, por exemplo, nem tão antiga assim, porque já fala de óleo sintético, ela fala de uma troca a cada 90 mil. Né? A 235.6, que já são para CVTs, por exemplo, num conjunto de longa duração, ele já fala de 160 mil. Ou seja, isso para eixos, tá? Eixos hipoide perdão, não é CVT, são eixos aqui. Me perdoe a fala, tá? 235.6 são para CVTs, para eixos. Né? E aqui ele fala 80W90, 85W90, troca 160 mil. Né? Vamos seguir com outro fabricante aqui para dar uma olhada. Essa é minha base de consulta, gente. Se alguém queria saber meu segredo de transmissão, entre no site da ZF, está aqui, ó. ZF TML01, 014, 015, cada grupo, cada número desse, gente, é para um tipo de aplicação, tá? Eu faço muita consulta aqui porque foi um pouco da minha escola em transmissões, foi esse grupo. Então eu uso muito como base de referência. Aqui, outra coisa legal, né? Nas transmissões da MAN, né? dos caminhões MAN principalmente, ou dos veículos MAN, olha aqui, ele faz a diferenciação entre ZF e Eaton, né? E cada especificação de viscosidade, ele dá um grau de troca, 120. Por quê? Você vai vendo que vai mudando das minerais ou de baixo, que não são full economies ou long drain, para as long drains. Aqui para frente, para os eixos, já fazem algumas outras referências também. Eixo para o 342 M1, 90 mil quilômetros, M2, 160 e por aí vai. Tá? Não vou ficar lendo norma para vocês, isso aqui é mais para conhecimento. Né? Aqui também no tipo de serviço da Scania, né? Eixos e transmissões. Então a gente tem aqui tipo de serviço, né? 0 ou 1 de longo curso, 2 ou 4 de construção, tipo 3, uso intenso ou transporte. Nos dois primeiros casos, eles aplicam, aliás, no primeiro caso aplica 360 mil quilômetros de troca, no segundo 120, no primeiro 80 mil. Ou seja, existe referência inclusive para eixos da Scania. O mesmo acontece com o Volvo, não vou ficar lendo aqui, mas depois vocês vão ter acesso a essa apresentação e pode consultá-la. Né? E aqui, mais uma vez, os níveis de qualidade que a gente tem hoje. Por exemplo, né? Veículos MAN 3.9 exigindo normas Z1, Z2, Z3, trocas 30 mil, 60 mil, 120 mil. E por aí vai, gente. Eu não vou aqui de novo ficar lendo norma para vocês para não ficar cansativo, mas todas as normas, e vou repetir, todas as normas possuem tempo de troca específico. Deixa eu ver aqui que apareceram duas perguntas. Eu vou responder depois, tá, gente? Se a gente tem normas específicas para Mercedes e a questão da CAT nos óleos 50 sintético. Vamos lá para o final, a gente já fala disso. Eu vou falar das normativas agora. Vamos lá, gente. Como é que está composta a nossa linha de lubrificante? A gente tem uma linha enxuta, mas eu diria que ela é extremamente funcional. Por que isso? Primeiro, a gente ampliou um pouco a gama das aplicações.
visto o mercado brasileiro e a demanda do mercado brasileiro. E isso seguiu uma temática muito óbvia, né? O que era aplicação simplificada, o que eram OEMs e o que era futuro, tá? Aplicação simplificada, nossa linha Transmission, que ela tem GL5 8090, 90 e 80W e 85-140. A gente tem essa mesma linha, um pouco em desuso, né, pelo tipo de trabalho que foi feito até agora, que é a linha Cartago Multigrado. O que acontece com essa linha? É uma linha similar à Transmission, porém ela tem homologações formais, né? Então tem ZF, ela tem Allison, enfim, tem uma série de homologações formais aqui, Voit. E a diferença dela para a Transmission é que a Transmission não tem homologação formal e a Multigrado tem homologação formal. Saindo desse contexto, o que a gente fez? Vamos partir para as evoluções. E quais foram as evoluções do mercado nacional? Bom, no mercado nacional, a gente tem uma demanda para 7590 FLD, e aí acho que cabe um pouquinho da pergunta que o Rogério tinha feito, né? A diferença. Para baixo eu vou falar um pouquinho, mas o FELD, gente, Full Economy Long Drain, ele tem as duas normativas mais atuais do mercado para caixas manuais sintéticas. Já o nosso Cartago Tração Integral, ele é um GL5 sintético 7590 com autoblocante, ou seja, uma aplicação específica. Enquanto 7590 é GL4/5, o Cartago Tração Integral é um GL5 LS, ok? Tá feita aí a diferença? No caso do 7580, ele é um GL4, ok? Também com um montão de homologação, DAF, Renault, entre outras, a gente vai falar delas. E a gente tem um produto que é híbrido aqui. Vamos lá, né? Por que eu falo que é híbrido? O 75W, que a gente lançou recentemente para transmissões voltadas para o mercado moto, ele é um GL4/5. Tá? Então, sim, ele pode ser aplicado no mercado de transmissões 75W, sem homologações formais, obviamente, como um recurso de venda. Tá? Ele está com a estampa de moto específica, mas ele é um GL4/5, então temos aí a opção de uso nele. Tá? E alguém abriu o microfone, eu pediria que desse um tempinho aí, por favor, e a gente já fala para o final, ok? E o que a gente está trabalhando aí, um dos produtos já está há um certo tempo e deve ter uma conotação importante para a gente, é o 7585, 75W85, é um projeto que está rodando, e recentemente aí visualizamos um projeto de ter um 75-140, tal qual o Cartago Tração Integral 7590, também LS sintético, para a gente trabalhar esse mercado de especialidade onde cabe o mercado do 85-140 hoje, ok? Mas isso são novidades, não nos cobrem nesse momento porque ainda está em trânsito de evolução. Os demais já existem, ok? Na linha de transmissão automática, um esquema para a gente poder se localizar melhor aqui, né? Vamos lá. A gente tem uma TIC Tasa, que na verdade é um Dexon 2D, com ZF14A, só uma referência de base aqui. Esse cara ele tem um problema no mercado brasileiro, gente. Até dezembro do ano que vem, desse ano, ele vai ser proibido a comercialização para uso em caixas e transmissões. Ele vai ser único e exclusivo para direção hidráulica. Não faz muito sentido ter esse produto mais na nossa linha. Apesar do nome dele ser Matic Tasa, outra coisa que eu queria apontar para vocês, ele é um Dexon 2D, ele não é um Dexon tipo A, ok? Eu já vi muita confusão de aplicação desse produto nesse mercado, mas ele é um 2D. Como a evolução da Dexon é sempre o último supera os anteriores, não faz muito sentido a gente ter, já que a gente tem aqui um Dexon 3H, que é um semissintético de longa duração, com ZF14B, né, que pode ser substituído, e a questão de custo ali é uma coisa muito próxima um do outro, certo? Junto com isso, na nossa linha, a gente também tem o Diafluid, né, e o CVT, que é um ATF/CVT, isso a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, faltam poucos slides aqui para terminar, né? E vocês vão entender por que ele é isso, é um produto bem interessante para o nosso mercado, né?
Como especialidade de muita longa duração, a gente tem o nosso Matic CVT e Matic DCT e, obviamente, o nosso carro-chefe atual, que é o Matic 6 ATF, que ele é um Dexon 6 com Mercon LV, né? Vamos falar, isso aqui é a nossa linha ampliada, né, gente, em termos gráficos, mas eu vou dar uma pincelada em cima delas aqui para frente, né? Como é que é, então, essa coisa toda? Dexon 6, Evolui, 3H, 3G. Gente, deem uma olhada nesse gráfico aqui do lado em termos de evolução do que é o Dexon 6. Por que eu tenho que usar um Dexon 6 e não um Dexon 3? Né? Dexon 3 é o rosinha no meio do caminho entre o claro e o mais escuro. O Dexon 3G é o rosinha mais claro e o Dexon 6 é o rosa mais escuro. Gente, ou vermelho, não sei como é que vocês estão enxergando isso. Não dá para comparar, gente. Você pega, por exemplo, uma JW3309 e enfia num 3H. Você vai falar para mim que ele tem o mesmo desempenho que um JW3309 em cima de um Dexon 6? Não dá, né, gente? Tá aí, visual, graficamente, todos os pontos que são distintos de um do outro, por isso que a norma evoluiu, né? Então, partindo desse princípio, a gente tem aqui o ATF6 com essas operações, né? E, nesse caso, o que a gente pode dizer para vocês é que ele não se atrela simplesmente a essas homologações. Eu falo que é um produto quase obsceno dentro do nosso mercado. Por que isso, gente? Quem conhece já sabe disso. Mas vamos lá. Além dessas normativas que estão aqui, a gente tem algumas outras, né? Aí sim, Warner 3309, Audi 5HP com LT7141, né? BMW, Chrysler, Fiat Tipo 4, Honda Z1, Honda DW, Porsche, Peugeot, né? 4HP e 5HP, Jaguar, Mazda. Vamos seguindo, né? Nissan, olha as Nissans que a gente comentou aqui, gente. C, D, J, K e S, né? Nesse caso, a Nissan também para automáticos sem ser CVT. A continuação disso, né? Não para, a gente ainda tem Subaru com 5AT, com 2326, tem Toyota D2, 3, T3, T4 e WS, né? Tem Volvo, Volkswagen 5HP com folha ZF, 18FL, 1924FL, 55025, 52126, que é o LifeGuard 5. Junto com isso, foi feita uma atualização do produto algum tempo atrás, porque essas normativas eram até 2016, e a gente tem como incremento, né? 55540, 55162 2A, que já é o LifeGuard 6, 162 060 com LifeGuard 8, ZFs 3 e 4 velocidades, 8 velocidades e 9 velocidades, e as TML 05, 9, 11, 12, 21. Nossa, Silvio, mas que monte de letra é essa? Um monte de letra é essa, gente? Simplificando, é que a gente tem um produto que atende cerca de 95% das aplicações de transmissões automáticas no Brasil, incluindo 6, 8 e 9 velocidades. E aí, o que entra nesse mercado? Amarok, Toro, né? Quem quiser me ajudar com mais alguns modelos aí que são meio coringas no mercado. Sim, o nosso produto atende esse tipo de aplicação. Então, um único produto você consegue dentro da tua prateleira, de repente substituir 3 ou 4 que você fica lá oscilando em ter que comprar mais desse, aí compra 2 caixas, sobra 3 litros, enfim. Essa é um pouquinho da nossa... O Rogério lembrou aqui, a gente também tem ATF mais 3 mais 4, né, que é do grupo Chrysler. Eu não sei se eu apontei ele aqui, mas obrigado pela lembrança aí, Rogério. Chrysler Mopar, a gente tem na atualização mais 3 mais 4. Então é um produto bem robusto para as normativas que a gente tem, né? Land Rover também. Passando para transmissão automática, gente, e aqui fazendo já uma referência para um comentário que o Harry tinha feito, a participação da engenharia no aprimoramento, sim, porque as normas que a Renault tem utilizado hoje, Harry, passam pela Nissan, evoluíram da NS1 e 2, que era o princípio que elas tinham, e quase todos já estão dentro da NS3, né? Fora isso, a gente tem aqui Toyota CVT, importante a Jaso, né, 315-1A aqui, já falando para vocês. Chrysler Jeep, Mini Cooper,
Suzuki, Daihatsu e Subaru, ou seja, é um CVT também que tem um complemento bem amplo de sua aplicação dentro do mercado local. E o nosso DCT, como eu falei, o DCT hoje representa cerca de 3% do mercado local, não deve evoluir muito mais que isso, a tecnologia é muito cara de ser reproduzida, por isso que o CVT deve ganhar mais corpo, tá? Mas a gente também não fica atrás, aqui já tem atualização da 0,52 para 0,55, né? Temos aqui BMW, os principais modelos de aplicação, temos PSA 9734, Ford, Mercedes 23621, Mitsubishi, Porsche e Volvo, ou seja, também temos uma aplicação para DCT grande, né? Dentro disso, a gente ainda tem o produto que eu ia falar para vocês, do Diafluid, né? O que é o nosso Diafluid? É um 3H sintético com um montão de homologação que vão direcionadas para os carros até 2012, mais ou menos, 2014, em termos de ATF. Só que ele tem um negócio interessante, gente. Ele também é o Chrysler mais 3 mais 4, assim como foi o nosso 6 também é. Ele é Allison C4, ou seja, tem aplicação para os maquinários pesados também. E olha que interessante, gente. Ele também é aplicado em CVTs D, J e K da Nissan. Nissan CVT, Honda CVT, Subaru CVT e Mitsubishi CVT. E além disso tem Ford Mercon aqui, não LV, mas Ford Mercon. Ou seja, é um produto para encaixar no mercado dos veículos como uma opção de produto, vamos chamar de híbrido nesse caso, porque atende a TF e CVT, para os carros que se qualificam aí basicamente de 2012 para baixo. Tá? Obviamente, uma coisa que a gente tem que respeitar aqui, e eu prezo muito por isso, gente, atender a norma que o câmbio exige, tá? Eu não quero que fique se oferecendo isso aqui como alternativa, multi-ATF, serve para tudo. Não serve para tudo. Vamos deixar isso aqui muito bem claro, vamos disciplinar a venda dos nossos produtos. Esse produto tem aplicações específicas para carros específicos. Ele serve como um coringa na aplicação? Sim, serve, mas ele não vai resolver problemas mais modernos. Para isso a gente tem o nosso ATF6. Combinado assim? Né? Não vamos assumir e criar novos mitos no mercado. Eu gosto que a coisa tenha muito fundamento técnico e nada mais técnico do que uma ficha de produto, ok? Avançando um pouquinho, já chegando aí próximo do final para a gente abrir para as perguntas e o que eu puder responder, obviamente eu vou responder. O que a gente tem ainda para oferecer aqui para o mercado, né? Os dois lançamentos que foram produtos importados, e eu fiz questão de colocar eles aqui pelo nível de aprovação que eles têm. Então vamos lá. 7580. É mais um 7580? Não, gente, não é mais um, porque ele é FE, Full Economy Long Drain, LD, né? Longa duração. É um API GL4, tem homologações EF 01, 02, 08 e 16K. 16K, para quem não sabe, é para o Ecomatic, né? MAN 341Z4, 341E3. Lembra das normas que a gente viu lá de 120 e 360 mil quilômetros? É mais ou menos as aplicações que estão dentro desse conceito de norma. Eaton Europe, Volvo, DAF Transmission. Esse eu queria chamar a atenção, DAF e Iveco. Muita gente negligencia a aplicação dessas duas transmissões. Caminhões DAF estão tendo crescente de venda para o mercado brasileiro e a Iveco é quase que um ícone nos leves urbanos. Tá? Além disso, a gente tem uma Renault também para apoiar esse produto. Ademais que isso, temos o 7590, e aí, Rogério, resgatando aí a tua pergunta, é diferente, não dá para se aplicar dentro do mesmo conceito do Cartago Tração Integral. Esse é um produto importado com uma pancada de homologação. Uma vez mais aqui, não só para Iveco Transmission, mas para Iveco Transmissions e eixos, né, eixos traseiros. É um GL5 MT1 e também é um GL4, então ele é híbrido. Ele já tem a J2260, que a Meritor tem exigido bastante. Tem também a norma Meritor 076N. Volvo, Scania, Estou 02 da Scania, que é as normas de 160 mil quilômetros. Eixos da Renault, ZF02B, 5A e 5B, 7A, 8, 12, 12L, 12N, 16E, 17, 19 e 21, cansa falar.
né? E Mercedes 2358 e 2350. Ou seja, é um produto de especificação de altíssima performance. Tá? Não são produtos que a gente vai vender só pela viscosidade. A gente tem que vender pelo contexto onde essas viscosidades e normas estão aplicadas. Ok? Enfim, essa basicamente é a nossa gama de aplicação. Eu sei que o tempo é curto, mas eu já estou aqui me alongando de novo há mais de 1 hora falando com vocês, né? Minhas palavras se encerram aqui com uma apresentação, mas eu abro para vocês fazerem perguntas através do chat ou através Do som. do som, né? Para que a gente possa ainda ter uma extensão aqui. E de antemão, agradecer todo mundo mais uma vez pelo tempo de vocês, aproveitar essa nossa parada sobre o tema do comércio, do Covid e construir conhecimento. E eu estou muito grato, muito, muito grato por ter a oportunidade de fazer isso com você, gente. Então, obrigado e quem tiver perguntas aí, podemos começar a tentar debater. E aqui prometo uma coisa, o que eu não souber responder de bate-pronto, eu consigo jogar para vocês em termos de respostas, assim que todo mundo deixar o contato aí, certo? Vamos lá, Valeu, Vicari. Silvio, obrigado. Olha, Silvio, eu tenho aqui as perguntas que foram feitas desde o início e tu aproveitas enquanto eu faço a pergunta, tu bebes um copo de água. Então, as primeiras perguntas que eu tomei aqui nota foi